Eu acho que o Tantra, ele melhora muito vários aspectos da nossa vida, né? O Tantra é você sentir o seu corpo. Não necessariamente você precisa de uma imagem, um barulho, porque você tá tão presente, tão concentrado nas sensações do corpo, que nada que tiver no externo precisa te estimular. Quais são os benefícios que o Tantra pode trazer para uma pessoa? Melhora a autoestima, a segurança. Eu sempre falo que autoconhecimento é liberdade total, né? Quanto mais eu conheço o meu corpo, mais liberdade eu tenho de entender como ele funciona, de perceber uma doença. Eu acredito, né, que as relações, elas melhoram muito quando a mulher sai do lugar de serviço e o homem sai do lugar de descarrego. Quando estão os dois ali em sintonia, buscando, né, a mesma coisa. Se a maioria das pessoas, elas procuram terapia porque elas estão com algum problema. Mas se elas estivessem fazendo a terapia antes do problema, quando o problema aparecesse, ela ia lidar melhor com esse problema. Lindo dia, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um Viva Plugado, o novo programa aqui do Plugado Podcast. Meu nome é Marcelo Posetti e esse espaço nasceu com o intuito de inspirar. E não só vocês que estão aí assistindo, eu também quero me inspirar bastante com essas conversas. E antes de mais nada, se inscreve no canal e deixa seu like para não perder nada aqui do Plugado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre sensibilidade, sobre Tantra. Você sabe o que é isso? E eu trouxe uma convidada muito especial para falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Ellen Brandão. Obrigada. Obrigado pela sua presença, Ellen. A gente vai ter uma troca muito legal, desmistificar algumas coisas, acho que essa é a ideia. Trazer inspiração para as pessoas, porque eu acho que o autoconhecimento é algo que traz benefício para as pessoas. E para começar, como já é de praxe aqui do Viva Plugado, eu queria que, primeiro de tudo, antes de te apresentar, você me dissesse quem está hoje Ellen Brandão. Nossa, é difícil. Quem está Ellen Brandão? Tô tentando descobrir. É mesmo? Eu acho que é esse caminho, né, do autoconhecimento, ele não tem fim. Acho difícil responder essa pergunta. Você mais do que ninguém Eu acho que se alguém responder, ela reduz muito a essência. As respostas têm sido bem poéticas muitas vezes. Muitas pessoas falando sobre o autoconhecimento, mas acho que você mais do que ninguém. É uma pessoa em busca, então, sempre de um autoconhecimento. Sim. Eu brinco que toda vez que a gente tenta trazer, assim, pro verbo, né, as nossas maiores experiências, a nossa essência, a gente acaba reduzindo muito aquilo que a gente viveu. Tem coisas que você fala assim, como é que eu vou explicar isso? Não tem como. É isso. Vou ficar frustrada se eu tentar. Vamos deixar que as pessoas, então, entendam quem é Ellen Brandão aqui na nossa conversa, né? Mas eu trouxe um pouquinho aqui na minha cola. A Ellen, ela é psicoterapeuta com especialidade em Tantra, é psicóloga junguiana e tem inspirado muitas pessoas com reflexões sobre o autoconhecimento. É por aí? Sim, por aí. E como que começou essa sua história com o autoconhecimento e o Tantra? Na verdade, eu sou formada em engenharia. Eu sou engenheira civil. Tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas depois do Tantra, eu decidi estudar um pouco mais psicologia e fiz a minha pós-graduação em psicologia junguiana. Então foram duas áreas, né, completamente diferentes. Eu tenho 2 formações em Tantra, alguns retiros por aí, pelo mundo. E o que fez com que eu fizesse essa transição, eu acho que foi porque eu não me sentia... Eu gostava até do meu trabalho, ele era confortável, mas eu não via muito sentido naquilo, sabe? Era algo meio sem graça, assim. Não via muita perspectiva de crescimento. E aí, durante a pandemia, eu resolvi fazer uma formação. Já tinha feito algumas experiências de Tantra e tinha ido até a minha primeira experiência no Tantra. Eu fui com uma visão totalmente distorcida, né? Eu tava no Rio, aí uma amiga minha falou assim, vai ter um curso de um dia de Tantra e tal, nanana, vamos? Vamos! Com uma cabeça totalmente assim, vou aprender alguma coisa interessante ali. E pra mim foi tão sensível, né? A gente falou de sensibilidade. Foi tão... Nossa, eu chorava, pensei muito na minha mãe. Foi outra coisa, assim, do que eu imaginava. E daí, depois dessa primeira experiência, eu falei, tem caroço nesse angu, tem mais coisa, né?
que eu posso tirar disso daí, eu acho. E daí eu fui me aprofundando e vivendo, né, cada vez mais essas experiências do Tantra. Então vamos desmistificar um pouco esse assunto. Conta pra gente e pra audiência principalmente o que é o Tantra. O Tantra é uma filosofia ancestral que iniciou totalmente voltada para meditação e espiritualidade. Não tinha nada a ver com esse Tantra ocidental que a gente tem aqui hoje, né, que é massagem, toque. O que eu acho também fantástico, mas não se reduz a isso. E toda vez que a gente vê ou escuta essa palavra aqui, me chateia até bastante. Tem muitos terapeutas que levam dessa forma também, reduz isso ao toque, à massagem ou à performance. E o Tantra, na verdade, ele não tem nada a ver com performance, né? Ele tem a ver com o quanto de presença você coloca em cada coisa que você faz. Não só nas relações, em tudo. Né? Você aprender a estar presente, você aprender a amar genuinamente, que são coisas muito difíceis, né, de fazer hoje em dia. Por isso eu acredito que o caminho ele é sempre eterno. Às vezes a gente atinge alguns lugares muito incríveis, aí no dia a dia a gente vai voltando, vai ficando mais mecânico de novo. E eu acho que a vida é isso mesmo, né? A gente esvaziar esse potinho, encher esse potinho, esvaziar esse potinho. Mas se eu pudesse resumir o Tantra em 2 palavras que eu acho que são fundamentais, é presença e amor. Muito legal. E é um pouco... A maioria das pessoas talvez não tenha essa visão, né? Porque eu mesmo já, quando eu ouvi falar a primeira vez de Tantra, já levei para um lado mais, né? Não vamos usar as palavras aqui, porque o nosso queridinho YouTube às vezes acaba... Eu tô sempre banida, né? Você já sabe como é que funciona. Então... um lado mais, talvez, né? E não é isso, é uma coisa muito mais espiritual, muito mais profunda. Na verdade, é o contrário disso, né? Eu, até na minha pós-graduação, a minha monografia foi sobre poesia. Porque é você colocar do lado de fora um prazer que teria que ser sensorial, né? O Tantra é você sentir o seu corpo. Não necessariamente você precisa de uma imagem, de um barulho, porque você está tão presente, tão concentrado nas sensações do corpo, que nada que tiver no externo precisa te estimular. E é o contrário. Você está prestando tanta atenção no que está fora que você vai desensibilizando cada vez mais o seu corpo. A minha monografia eu falava exatamente isso. O quanto a monografia pode desensibilizar o seu corpo e causar diversas disfunções. Caramba, já me trouxe um outro olhar aqui do negócio e belo comparativo que você fez. E como é que foi essa seu... Você contou um pouquinho agora aí que você foi fazer uma experiência por conta de uma amiga e algo te tocou. Como que foi essa viradinha de chave aí? Eu fui com essa cabeça de, nossa, eu vou aprender a fazer massagem, talvez eu aprenda novas formas de prazer. Era um curso só para mulher, então era um prazer meu, assim, na verdade, né? E tinha isso também no curso. Só que quando eu cheguei, gente, eu chorei tanto fazendo as meditações e tinha um negócio de fazer carta, assim, e aquilo me tocou muito. E aí eu falei, nossa, eu vim aqui achando que eu ia, sei lá, ter um super prazer, eu só chorei. E aí uma vez eu fui fazer um outro retiro em Caraíva e convidei um amigo meu. Aí ele assim, retiro de tanto, vamos. Levou pro lado. Topou na hora, né? Ele foi todo animadinho. Aí, na hora que ele chegou, ele também só chorava. Aí ele falou, eu vou te matar, eu só choro aqui. Que demais. Eu tô sofrendo muito. Mas, assim, foi linda a experiência pra ele depois, né? A gente fica dando risada disso, porque o choro, você perceber versões nossas, sentimentos nossos, que às vezes vão causar alguma dor, é libertador também, né? Porque você percebe, você libera, você solta e, de certa forma, você abre espaço para que novas coisas comecem a aparecer aí na sua vida. Sem dúvida. E isso aflora muito mais o seu autoconhecimento, né? Porque acho que se você não fosse ter esse toquezinho para ampliar tantos horizontes, você não teria chegado a se especializar no assunto, né? Não. É que eu
tudo que eu conheço, assim, que eu gosto, eu já fico assim, quero fazer uma formação. Você gosta de se aprofundar nos assuntos? Mas porque eu acho que, como eu fui, né, a vida inteira de exatas, apesar de eu me considerar uma pessoa muito mais de humanas, a vida inteira, não só hoje, mas, né, fiz faculdade de engenharia e tudo mais, para mim tudo tinha que ter uma teoria, sabe? Então, quando eu resolvi fazer uma formação, eu falei, agora eu vou entender o porquê que eu tô chorando, ou o porquê disso e o porquê daquilo. E, na verdade, não é nada disso, né? Você aprende algumas teorias também, algumas técnicas, mas o Tantra, ele é muito sensorial, né? Às vezes você vai fazer uma meditação, igual a do Burning, por exemplo, que você viu. Às vezes as pessoas, elas se emocionam, elas choram, elas não sabem de onde vem aquele choro, né? E é muito do nosso ego querer saber de onde e por quê e foi daquilo. Às vezes, que bom, você nem sabe o porquê e já foi, já tá soltando ali, mas não precisa, né? Algo para que você vá buscar uma coisa que você não sabia que existia dentro de você, né? Eu participei de fora, né? Porque eu tava fazendo algumas imagens dessa vivência que você fez com casais, né? E eu queria que você me dissesse, o Tantra é para homem, para mulher, é para casal? Como que isso se encaixa? É para todo mundo. Para todo mundo. Então, eu participei de uma meditação. Conta um pouco sobre essa meditação. Como que foi essa meditação? Você faz isso sempre para casais? Eu faço 2 vezes por ano, no meu retiro, que chama Moksha, que é aqui em Ibiúna, 1h30 de São Paulo. E faço também, às vezes, em rodas, né? De mulheres ou grupos privados. Mas, não, na verdade, essa do Burning não foi para casal. Quem quisesse fazer em casal legal. Podia, mas era em dupla, né? Em dupla, verdade. E daí algumas pessoas escolheram a dupla, outras pessoas caíram, né? Em uma dupla aleatória. É que a experiência é mais legal, né? Sim. Que é uma das coisas mais incríveis que tem, assim. Tu tá em um lugar completamente vulnerável, com uma pessoa completamente desconhecida. E a meditação, ela ajuda muito a gente a trazer essa presença. Grande parte, né, dessas meditações ativas do Tantra que a gente utiliza aqui no Ocidente vieram de Osho. E ele falava isso, da gente fazer essas meditações ativas, porque hoje em dia é muito difícil a gente sentar e encontrar esse lugar de silêncio, de paz, porque tem muito estímulo. Muito. É celular, é trabalho, é um monte de coisa acontecendo. Então, quando você senta assim, vou meditar, vou ficar em silêncio. Para muita gente é desesperador. Na minha formação todo dia tinha essa meditação silenciosa. E eu sofria, e minha perna tremia. E o tempo inteiro eu só ficava assim, gente, quando será que isso vai acabar? E não passava nunca o tempo. Por isso eu me adapto melhor e gosto muito das meditações ativas. Porque no momento que você tem que estar concentrado ali, olhando no olho, fazendo uma respiração, fazendo uma dança, você coloca essa loucura, esses pensamentos para fora. Então, é mais fácil você ter esse lugar silencioso, né, no seu centro. Principalmente no momento final, que é o momento de Shavasana. E aí você fala, nossa, realmente consegui encontrar um pouco de silêncio nesse caos aqui que a gente vive. Que não é nada fácil, né? Quais são os benefícios que o Tantra pode trazer para uma pessoa? Muitos. Conte-me mais. As meditações, por exemplo, elas ajudam a liberar emoções, bloqueios, ou até acessar coisas que talvez você carregue aí dentro, mas que você não estava lembrando e que de alguma forma influenciam em vários aspectos da sua vida hoje. Melhora a autoestima, a segurança. Eu sempre falo que autoconhecimento é liberdade total, né? Quanto mais eu conheço o meu corpo, mais liberdade eu tenho de entender como ele funciona, de perceber talvez uma doença, um sentimento, de digerir melhor sentimentos, emoções. Eu acho que o Tantra, ele melhora muito vários aspectos da nossa vida, né? O prazer também, né? Mas não se reduz a isso.
quem escuta a primeira vez vai pensar que tá no prazer, né? Mas muito legal. E conta um pouco como é que funciona, por exemplo, uma meditação como aquela que eu participei. Como é que um começo, um meio, um fim, conta um pouco para as pessoas entenderem de uma outra perspectiva. Essa meditação é uma meditação que a gente vai respirando em cada chakra. Então, cada chakra, ele representa algo, né? Ele carrega ali as representações desse chakra. E aí, enquanto eu tô guiando, eu falo um pouco de cada um deles, o que talvez ajude a pessoa a lembrar de situações ou trabalhar melhor nessas áreas, na sexualidade, na autoestima, no poder pessoal, na comunicação, na intuição. E é como se a gente, em cada uma dessas respirações, a gente fosse varrendo ali, sabe? As pedrinhas, a sujeirinha que talvez fique contraindo esse chakra. E por isso, no final, as pessoas estão ali se sentindo mais energizadas, mais leves, mais felizes. Eu acho que quase toda meditação a gente encerra se sentindo muito, muito melhor. E até quando a gente vê coisas, né, que eu fico brincando, ai, vixe, fiquei chorando e tal. É muito bom a gente ver também coisas que nos entristecem ou nos fazem chorar, porque é uma oportunidade de mudança. Crescimento. É uma oportunidade de movimento. Então não tem bom e ruim, né? O Tantra é não dual também. É você saber olhar para tudo nesse yin yang mesmo. Sim. E além dessas terapias em grupo, como é que funciona também um atendimento de Tantra, assim, por você? Aí depende muito do que a pessoa tá buscando. Hoje em dia eu misturo muito meus atendimentos, né? Tanto com a psicologia junguiana, tanto com Tantra. Porque eu acho que as terapias corporais e a análise, elas são muito complementares. Então, uma pessoa que ela vem, ela faz uma meditação. Tem diversas, né? Eu falei essa do chakras. Tem meditações que ajudam a liberar raiva, meditações que ajudam você a trabalhar a sua voz, pessoas que têm dificuldade de se comunicar, pessoas que têm dificuldade de dizer não, pessoas que têm dificuldade de desapegar de coisas que aconteceram lá atrás. Então, a gente pode direcionar essas meditações para cada coisinha que você queira trabalhar. Só que é muito importante também depois a gente trazer um pouco para o diálogo. Então, eu misturo. Faço meditação, depois a pessoa, sei lá, tem sonhos, acontecem coisas na vida dela. Vamos conversar um pouquinho, entender esses sonhos, entender de que forma essa meditação movimentou algumas coisas aí dentro. Eu tenho uma meditação que chama Cura do Útero. Legal. Que é uma que eu faço mês sim, mês não, aqui em São Paulo. E especial assim, para mulheres, claro. Só para mulher. Sabe que às vezes eu recebo umas mensagens de homem, oi, a cura do útero? Eu falo assim, é mesmo? Então, tu tem útero. Conta sobre. Mas essa meditação, por exemplo, as mulheres amam, assim. Cada depoimento que eu recebo, que eu fico assim, meu Deus. Que cuida dessa meditação? A gente trabalha bastante no feminino. Então, eu falo que ela é uma faxina energética, essa meditação. E ela traz muito movimento. Por isso, tantos depoimentos, assim, de transformações, de coisas que aconteceram. Meninas que tinham muita dificuldade de se relacionar e começaram a namorar. Meninas que conseguiram se comunicar melhor no trabalho. Porque se a gente não trabalha essa sujeira que a gente carrega, é como se não tivesse espaço para coisas novas entrarem, né? E é uma meditação linda, que a gente trabalha a criança interior, a gente trabalha a conexão com o feminino. É maravilhoso. Uma meditação ancestral também, que não fui eu que inventei, são exercícios de respiração, de movimento corporal, que são super antigos. E daí tem a maneira como você vai guiando ali, né? Que daí já é mais pessoal. Mas todas essas meditações, a maioria que eu uso são do Osho, com algumas adaptações, mas grande parte dessas meditações vieram dele. E é um processo, como é que funciona? É uma vez só que acontece? Você tem que ser periódico, semanalmente, mensalmente? Como que funciona esse cuido do... Eu acho que é importante a gente ter uma recorrência, né?
Porque não adianta eu falar, Ellen, vou fazer uma vez com você e já vou resolver todos os meus problemas. Não é bem assim, né? Você tem que ter uma recorrência. A maioria das pessoas, elas procuram terapia porque elas estão com algum problema. Mas se elas estivessem fazendo a terapia antes do problema, quando o problema aparecesse, ela ia lidar melhor com esse problema. Sem dúvida. Né? Ou ela até perceberia, né, esse problema vindo antes dele chegar de fato. Isso. Porque você vai ampliando a sua visão de você mesmo, da vida. É bom ter uma outra pessoa, às vezes, te ajudando a clarear algumas coisas que você não consegue compreender sozinho. Sim. E dentro do autoconhecimento vem um pouco da história da sexualidade dentro do Tantra. Por que esse assunto ele é ligado? O que dentro da sexualidade o Tantra também ajuda? Então, a sexualidade, ela não é... Ele é uma parte da sexualidade. Boa. A nossa sexualidade, ela é a nossa vontade de viver, a nossa libido. Por isso eu gosto muito do Jung, né? Porque ele via a libido não como o seu desejo de ter relação. Ele via a libido como o seu desejo de viver, como uma energia psíquica muito maior do que ter desejos por uma relação. Então, a nossa sexualidade, ela vai trabalhar várias áreas. Minha criatividade. Então, se eu tenho uma sexualidade bem trabalhada, eu vou estar mais criativa, eu vou trabalhar melhor, eu vou acordar mais bem disposta, eu vou para a vida com vontade de viver. Isso é a nossa libido. Exato. Né? E não, só a vontade que eu tô de ter relação com alguém. Não, isso é muito pouco. É importante também, mas é 1%. Legal, é muito mais abrangente essa história, né? E nessa sua jornada aí de aprendizado e terapias, como que você tem visto o benefício nas vidas das pessoas? Você tem algumas clientes ou amigas que têm mudado muito? Como é que tem chegado até você esses depoimentos? Nossa, eu lembro de uma moça, foi uma das primeiras mulheres que eu atendi. Ela tinha, acho que uns 40 e poucos anos. E ela nunca tinha chegado lá. Uau. Com o marido dela. 2 filhos. Uau! E aí, muita vergonha, nunca tinha se tocado. E aí, ela fez um curso comigo de massagem. Aí, depois, eu tenho até hoje um depoimento dela. Ellen, hoje foi a primeira vez que eu consegui me tocar. E, meu Deus, e foi incrível. Isso melhorou a autoestima dela. Melhorou a relação com o marido. Eu até conheci o marido dela depois. Era um cara super legal, assim, sabe? Disposto a melhorar a relação dos dois. E aí você fala assim, gente, mas como que uma pessoa casada com filho nunca teve essa experiência? É muito mais comum do que a gente imagina. E é uma pena, né? Porque, como você falou, acho que isso é um autoconhecimento. E as pessoas, conhecendo isso, elas vivem melhor. Elas vivem mais tranquilas, mais leves, né? Então, você deve ter visto muita coisa. Teve mais casos fora essa? São vários casos, né? Daí tem casos de meninas com vaginismo, por exemplo, que não conseguem ter relação. Então, através das massagens, fisioterapia, alguns exercícios, entender o motivo, né, dessas contrações, faz com que isso melhore, né? Um tratamento mais recorrente, mas melhora tudo. Que legal. São várias questões, assim, que a gente pode trabalhar aí relacionado. Que demais. Eu vi em alguns conteúdos seus que você fala que todo o corpo é orgástico. Fala um pouquinho mais sobre isso. E também que essa capacidade está na gente. Às vezes a gente terceiriza, né? Sim, e fala, não, com essa pessoa... Mas essa capacidade orgástica, ela existe dentro de nós e de todo mundo. E tem que ser trabalhada, né? E tem que ser trabalhada. Porque depois de esperar da outra pessoa, que é a maioria que acontece, né? Não é bem assim, né? Que as meditações, elas ajudam muito nisso, né? Elas... você, dependendo da meditação que você faz, você sente o seu corpo inteiro vibrando, uma euforia. Eu fui num retiro agora em Portugal com uma mulher que ela chama Margot Anand. Ela tem 82 anos.
E sabe uma pessoa... Eu falo, o Tantra ele é muito magnético, porque a pessoa que ela vive aquilo ali no dia a dia dela, ela se torna magnética. Que legal. Porque eu vi a Margot assim, eu queria ficar ouvindo ela falar. Se eu pudesse, eu tava lá até hoje ouvindo ela falar. Que legal. E... Como que é o nome dessa pessoa? Margot Anand. Legal. Maravilhosa, assim. Ela tem um livro que ensinam bastantes técnicas para você usar, né, no dia a dia, meditativas, porque quando você vai ter uma relação, o que facilita você ter cada vez mais prazer é estar presente. E a meditação, ela é um ensinamento contínuo de como você está presente. É um treino. Estar presente, eu acho que as pessoas têm esquecido um pouco o que é estar presente, né? É difícil, né? O maior desafio, eu acho, da atualidade. Mas na velocidade que as coisas acontecem, a quantidade de telas que a gente tá, viver no presente e que as pessoas possam se inspirar muito com isso e entender que isso é um benefício, mulheres, homens, né? E eu queria entender, o que você acredita que as pessoas... Eu quero começar a fazer Tantra. Por onde eu devo começar? Estudando, vendo cursos, procurando a Ellen. Porque, assim, isso é um assunto ainda muito, né, complexo para as pessoas. Muitas vezes, como você disse mesmo, as pessoas têm vergonha, elas, né, não conseguem ter esse autoconhecimento. O que você aconselharia? Por onde começar? Eu tenho um curso online que ele é uma introdução. Legal. Que eu acho que para as pessoas que têm vergonha, ele é ótimo. Porque você faz ali da sua casa. Assiste ali no tempo que você quiser. Eu tive um amigo meu que fez, homem. E no final tem umas meditações pequenininhas. Aí ele me mandou, nossa, eu chorei muito. Nunca tinha meditado na minha vida. Um homem. Aí eu falei, vai fazer algum retiro, alguma coisa. Porque os retiros, eles são muito mais ricos, né? O Tantra, você pode assistir o curso, você pode ler livros, tem livros incríveis, mas você vai ter que integrar ele no seu corpo. Você vai ter que viver ele na prática para você entender. Né? Igual a meditação. A meditação tem vários livros. Se você não meditar, você nunca vai entender os benefícios daquilo. Estudar, a espiritualidade. Também. Você pode ler várias coisas. Se você for completamente cético, tu não vai entender a espiritualidade. Então, o Tantra, ele é sensorial. Posso aprender técnicas, teorias, mas eu vou integrar ele na prática. E como que era a Ellen antes do Tantra e a Ellen agora? Nossa, eu mudei muito. Que legal. Traga alguns pontos para que as pessoas se inspirem e entendam quão benéfico é. Eu acho que quando eu era mais nova, eu era muito ingênua no que tange, assim, a sexualidade. Talvez era até um pouco mais banalizado para mim do que o que eu vejo hoje em dia. As pessoas acham que você vai pro Tantra, mas nossa, uau! Não, você vai ficando cada vez mais assim, se relacionando cada vez menos, eu acho. Porque fica mais seletiva, talvez? Eu acho que sim. Eu vejo que hoje em dia, né, o que eu acredito é que essa é a troca mais profunda que a gente pode ter com alguém. Uhum. Então, falo isso para todo mundo que eu atendo, em todas as minhas rodas, muito cuidado com quem a gente se relaciona, porque isso vai influenciar na minha vida de uma forma gigantesca. Acredito muito. Inclusive, o meu médico falou assim para mim uma vez, quando eu fiz meu teste de genética. Ele falou, tá, mas seu teste de genética é 33%. Uhum. Os outros 33% vai ser a maneira como você vive. E os outros 33% vai ser o seu meio ambiente. Os seus relacionamentos. Então, dependendo de como você vive e com quem ou com o que você se relaciona... Já tá no negativo. Tu tá tirando tua genética pra lá. E eu falo isso pra todo mundo, né? Não só na troca sexual, que eu acho que é a mais forte e profunda que a gente pode ter com alguém, mas levar isso pra um campo muito maior, né? Quais são os assuntos que eu tô ouvindo, a mesa que eu tô sentando e de que forma isso tá me nutrindo ou me deixando exausta cada vez que eu tô perto dessas pessoas. Não vale a pena. Mas acho que a maturidade traz isso, né? Acho que você teve esse despertar. Eu também já tive momentos da minha vida onde as pessoas que estavam perto, a gente achava que eu achava que estava legal e não estava. Mas o tempo vem passando, a maturidade vem chegando, os aprendizados.
E que bom que hoje a gente pode estar aqui trocando essa ideia e trazendo essa possibilidade para quem está assistindo, para poder ter também esse Mas é incrível, né, passar por isso também, né? Hoje em dia, eu olho para trás, assim, eu vejo tanta cagada que eu já fiz. E as cagadas fortalecem. Assim, gente, como que eu fiz isso? Mas daí, talvez se eu não tivesse feito, né? Todas essas cagadas, não ia estar com a cabeça ou fazendo o que eu tô fazendo hoje. Compartilho do mesmo sentimento. Inclusive, é algo que a gente pode trabalhar muito no Tantra também, né? A culpa, o arrependimento, o que as pessoas vão carregando ali do que elas viveram ao longo da vida delas. Sim, né? Que é um pouco do lixo que você falou que fica ali, né? Exato. Eu falo, a gente não tem como a gente mudar o nosso passado, aquilo que a gente fez ou aquilo que fizeram com a gente em um dado momento da nossa vida. Mas eu posso mudar a minha relação com esse passado. Eu posso mudar o meu olhar para esse passado. E isso vai mudar completamente a maneira como eu tô vivendo hoje. É sempre a perspectiva que eu tenho daquilo, né? Que a vida ela vai acontecer mais em como eu tô lidando do que o que aconteceu de fato. Sem dúvidas. Eu vi uma pesquisa que você fez esses tempos no seu Instagram que falava sobre as mulheres que fingem chegar lá. É a grande maioria ainda hoje? Sim. Que triste isso, né? Eu ainda acho que os números são maiores, mas muita gente mente. É, né? Não tem coragem de falar a verdade. Eu falo isso, né? Na mesa do bar, todo mundo tem relações incríveis, é todo mundo muito bem resolvido. Aí você vai escutando, você fala assim, uai, gente, mas só eu? Então eu devo ter algum problema. Que a maioria das mulheres que chegam até mim é assim, com esse pensamento de achar que elas são ou incapazes, ou que elas têm algum problema que é delas, mas é um problema que é da grande maioria, na verdade. E é talvez por depositar a expectativa no parceiro e esperar algo, ou você acredita que seja uma falta de autoconhecimento? Ou é um pouco dos dois? Eu acho que vem de um lugar que a gente cresceu muito com uma educação totalmente distorcida, onde a mulher ela tá sempre nesse lugar de serviço, de servir, e o homem nesse lugar de descarregar, de relaxar, eu só quero descarregar, ai, ótimo. E a mulher, ela quer agradar, ela tá ali. Então, às vezes, ela rouba a presença dela, o prazer dela, para servir o prazer de alguém. Então, eu acredito, né, que as relações, elas melhoram muito quando a mulher sai do lugar de serviço e o homem sai do lugar de descarrego. Quando estão os dois ali em sintonia, buscando, né, a mesma coisa. Sim, mas é difícil de encontrar essa tampa da panela, literalmente, né? Falar para um parceiro que ele não te dá prazer é completamente desconfortável. Ainda mais sem intimidade, né? Quando você não tem a intimidade num primeiro contato de relacionamento, é difícil falar isso, né? Depois, com o passar do tempo, pode ser até, quem sabe, talvez... É sempre... Eu acho que é sempre difícil falar. E as pessoas têm que procurar ajuda, no caso, de um especialista ou para poder se libertar nisso, porque é libertador, né? Se conhecer. Você falou muito de uma mulher, da pessoa que nem se tocava, não se conhecia. Falta um pouco de sensibilidade, mas é o que você falou, é da criação, né? E às vezes são várias camadas que eu acho, né? Que afastam a pessoa de se tocar, dependendo do que ela acredita, de como ela foi criada. Tem pessoas, até hoje em dia, que vão ver o corpo como um obstáculo, como... Não, corpo, prazer, isso aqui é muito carnal. No Tantra a gente não vê dessa forma, né? A gente vê o corpo como um aliado, não como um obstáculo. O corpo, ele é um aliado à expansão da consciência, um aliado à sua conexão com o divino. E não algo errado, não é pecado, não é feio, não é sujo. Mas dependendo do que a pessoa cresceu ouvindo, ou até mesmo do que ela acredita, o corpo não vai estar nesse lugar que a gente vê no Tantra, né? Sem dúvida. Você acredita que a troca de energia numa relação entre duas pessoas pode ser benéfica e também ruim, dependendo dessa energia trocada? Sim, com certeza. Já ouviu experiências de pessoas? Conta sobre isso. De
se sentir nutrida ou se sentir carregada? Sim. Não, tenho experiências minhas até. Eu acho que tem pessoas que você se relaciona que você vai ficar carregando, se sentir meio down ou um pouco mais para baixo. Ou às vezes até, não sei, sentir algo no teu corpo. Físico mesmo. No físico. E tem pessoas que vão te nutrir e você sentir também, tipo, energizado, acordando feliz, animado. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma massagem tântrica, parecia que alguém tinha me ligado na tomada. De energia. Eu saí, eu falei assim, gente, eu posso correr uma maratona agora. Que legal. Tipo, animada, assim, sabe? Queria contar e falar, meu Deus, que loucura. Que legal. E isso pode ser o contrário também, você sair de uma relação e se sentir esgotado. Que as pessoas se inspirem, entendam isso e tenham cuidado com os seus relacionamentos, né? E como eu te falei, hoje na maturidade a gente consegue ter um pouco mais da perspectiva disso, mas a galera mais jovem não pensa dessa forma, né? É muita troca rasa e isso daí talvez possa trazer coisas não tão boas para a vida das pessoas. Eu acho que essa banalização, né, disfarçada de liberdade traz muitas consequências ruins. Eu acho que eu era um pouco assim quando eu era mais nova. Eu achava que eu era livre. Eu sempre fui uma mulher bem independente. Sou filha única. Meus pais sempre me mimaram muito. Então, eu sempre me achei muito livre, assim, de tudo. Mas será que... Tem uma frase que eu gosto muito. Ser livre é fazer tudo o que você quer? Será que às vezes ser livre não é poder você falar não para algo que você queira muito em prol de algo muito maior? Né? O Kant que dizia isso. Eu levo isso como um mantra para minha vida. Que são livres as pessoas que fazem o que elas não querem. Bela. Quem faz tudo o que quer é só um escravo dos próprios desejos. Bela. Que se a gente for fazendo tudo o que a gente quer, as consequências elas são pesadas. Virão, né? E pra tudo, né? Não só pra relação. É pra comida, é pra compra, é pra uma viagem. São coisas que eu vou ter que eu quero muito fazer, mas que talvez eu queira tanto uma outra coisa que eu vou ter que falar não também pra outras coisas que eu quero muito. Que legal. E essa é a vida adulta, né? Essa é a vida adulta. E o Tantra traz um pouco disso? Traz o momento, né? O presente, o estado presente. Sim. Né? Eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que a gente vai... O Tantra, as medicinas da floresta, né? Me ensinaram muito sobre renúncias. Muito. E toda vez que eu vou, eu acho que eu aprendo um pouquinho mais sobre renunciar. Belo ponto. A renúncia é uma briga interna, talvez, né? Porque renunciar é difícil, né? Não é tão simples. E como que na internet você é uma mulher bonita que trabalha com um assunto que muitas vezes é visto de uma maneira torta, né? A gente tá desmistificando aqui. Como é que é o assédio dentro da internet? Rola? Sabe que hoje em dia eu não recebo muito? É mesmo? Não, que maravilhoso isso, não né? Não recebo. Mas no começo, assim, né? Quando eu tive uma transição, assim, do meu perfil. Quando eu comecei a falar de tantra, de sexualidade e tal. Às vezes vinham umas mensagens. Mas, assim, nunca foi muito. Eu acho que é a maneira como você... Se posiciona? Se posiciona e comunica ali também. Porque eu fiz uma reunião esses dias com uma marca que é de lubrificante, de óleo, chama Sofia. A dona é incrível. Legal. E aí, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Que eu falei, gente, se eu tivesse vendendo o curso online, falando que a pessoa ia mandar bem na cama, que a pessoa ia isso, que a pessoa... Eu ia estar rachando de ganhar dinheiro. Mas não é essa a ideia, né? Então, eu acho que muitas vezes a pessoa, ela comunica da maneira que vende mais. Eu nunca fiz isso no meu Instagram. Eu comunico, tento, né, mostrar um pouco do que eu vivo, da minha verdade, independente de se isso vai vender mais ou vai vender menos. Mas eu acho que para trabalhar com sexualidade tem que ter uma postura séria. Sim. Né? Eu não iria num terapeuta ou numa pessoa que tá ali
banalizando, ou ai, faz isso, faz isso. Tipo, pra mim isso não faz muito sentido. E você consegue dar um spoiler, talvez, de como que seria uma meditação tântrica pra gente fazer aqui, fechar os olhos e a pessoa que tá em casa... Nossa, difícil. É possível, tem que estar num ambiente muito controlado. Como que seria uma meditação tântrica? Pelo menos conta, narra pra gente como que seria isso. É que tem vários tipos, né, de meditação tântrica. Uma mais básica, assim, uma pessoa que nunca fez e que tá querendo entender na prática como que é. Uma que dá pra fazer em casa, assim, que é muito fácil. Uma meditação de liberar raiva, por exemplo. Que você pode pegar uma almofada, ficar, tipo, de 4 no chão, batendo, gritando. A gente não grita hoje em dia, né? No Tantra a gente grita muito. E o Osho, ele falava isso. Se a gente se movimenta, grita, faz um esporte, leva essa loucura um pouco pro corpo, muitas doenças, elas são curadas. Porque Legal. A gente cria aquele espaço que eu falei no início. Então, meditação para liberar raiva. Bater a almofada, gritar, morder alguma coisa. Ou deitar no chão e ficar, tipo, batendo o pé. Eu faço bastante isso em atendimento. Da pessoa, tipo, não, grita. Tem gente que não consegue gritar. Você fala, bota pra lá fora. No Burning, né? Sim. Grita, coloca pra fora. Não, a galera não bota. Grita com raiva. Sente essa raiva. Porque a raiva, ela não é um sentimento ruim, né? Como eu falei, no Tantra, a gente vê as coisas não duais. Então, todo sentimento e emoção é válido. Só que eu tenho que aprender a sentir isso como um passageiro. Legal. E se eu não consigo sentir a minha raiva, sentir a minha tristeza, isso faz morada. E aí eu vou carregando aquilo. Então, grita, dança, faz um esporte. Outra meditação do Tantra que eu gosto muito é a de Kundalini. Tem até no Spotify. Tem uma playlist que é do Osho mesmo, que você consegue colocar ali a meditação de Kundalini. Você fica em pé e você fica chacoalhando o seu corpo durante 15 minutos. Mas tem alguém narrando, falando como... É uma batida, a música. E aí você tem que ficar só chacoalhando, soltando. A dança também, ela é muito curativa em vários aspectos. Mas não é aquela dancinha, né? De balada, de você tá bonitinho. É você... botar pra fora. Se jogar, soltar o seu lado mais selvagem, mais animal, mais autêntico, mais estranho possível. Então, são várias meditações, assim. Eu acho que eu não conseguiria fazer algo para eu falar agora. Não, tranquilo. Porque seria algo para a pessoa estar mais em movimento mesmo, né? Aonde que você acredita que as pessoas possam achar, então? Fora o seu curso que você tem, aonde que as pessoas No meu curso eu tenho... Acho que tem 3 meditações gravadas. Só que elas estão um pouco na versão pocket. Porque... tem que ser presencial, né? Presencial tem que ser. Online não rola. Tipo Não, rola, mas é diferente. Sem você dúvida, fazer presencial. Você tá olhando no olho de uma pessoa. Você tá... O presencial, ele te deixa muito mais vulnerável. Sem dúvida. E a vulnerabilidade, ela te traz muito mais força, muito mais coragem. Te tira da zona de conforto, né? No momento que você se permite ser visto, penetrado em camadas completamente desconfortáveis, você vai encontrar uma pessoa muito forte ali dentro. É que grande maioria das pessoas nem se permite, nem se colocam, né, nesse lugar de vulnerabilidade. E que a gente possa inspirar aqui as pessoas a procurarem isso daí, né? Porque às vezes aquilo tá guardado dentro e ela não sabe nem por onde começar. Então, dar os meios, acho que é um pouco da nossa missão aqui de estar falando sobre isso, né? Uhum. Agora, falando dos meios sexuais mesmos. O que o Tantra traz de benefício num relacionamento na parte sexual? Mais intimidade, mais conexão, mais prazer... mais comunicação. Como o Tantra ele trabalha muito na verdade, né? Eu acredito que ele traga também uma comunicação mais autêntica, mais profunda. A comunicação ela é muito importante, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, eu falei, é muito desconfortável falar várias coisas, né? Como falar fantasia, fetiche, falar o que eu gosto, o que eu não gosto, falar que tá ruim.
é tudo desconfortável. É. E a mente das pessoas, elas vão a lugares, assim, dos mais diversos possíveis, né? Sim. Então, ajuda nessa parte de coragem, de comunicação, de intimidade, mas os dois têm que estar abertos, né? Não adianta uma pessoa, não, agora eu quero experimentar, eu quero tentar, eu quero conversar, sendo que a outra tá completamente retraída, né? Relacionamento, eu acho que tem que estar os dois andando na mesma direção. Sim. Senão uma hora se desalinha. Certeza. O propósito fica para trás, né? E precisa disso, né? Os casais têm que estar mais, têm que conversar mais, têm que se entender mais. Você fala também num dos seus conteúdos que o chegar lá, a melhor maneira de chegar lá é no momento mais relaxado de todos, né? Eu vi isso esses dias e eu fiquei com isso na cabeça. Porque na maioria das vezes não é um momento de relaxamento, né? É um momento, às vezes, de tensão ou de... né? Mas essa tensão, ela vem da performance, né? Do eu tenho que... São as minhas obrigações. Eu tenho que chegar, eu tenho que representar, eu tenho que agradar. Aí eu me lembrei agora da Margot, nesse retiro que eu fui em Portugal, que ela fala assim... nós temos que aprender a não ter desejo no mais alto do nosso desejo. Uau! Ela... É uma frase em inglês, quando tento traduzir não faz muito sentido, mas... Não ter desejo no mais alto ela desejo. fala, the art of being desireless in the height of your desire. Complexo. Assim, você não querer e não ter expectativa de estar em lugar nenhum no momento em que você mais está com desejo. É um trabalho isso, hein? Isso é uma arte mesmo. É uma arte. E para chegar lá, como é que faz? Muito estudo, muito autoconhecimento, muita meditação, muito tantra. Muita respiração. Respiração. As 3 coisas mais importantes, né, para você chegar lá. O som. Soltar a voz mesmo. O som. O movimento e a respiração. Aliados é a fórmula... É o tripé. Som, movimento e respiração. Vou trabalhar isso. Que legal, obrigado pelas dicas. E o que te inspira hoje a continuar nesse caminho e trazendo esse autoconhecimento para você próprio, para as pessoas? Eu vou me descobrindo também, né? Eu até resolvi fazer esse retiro em julho porque tinha um tempinho que eu não ia em retiro e eu acho que é muito importante pra gente que guia, que trabalha com isso, também fazer e ter as nossas práticas, né? Os nossos encontros com outras pessoas, com outros professores, com outras teorias. E eu vou me descobrindo cada vez mais. Conta um pouco sobre esse retiro, como é que ele funciona, quantos dias, quais as práticas que acontecem lá. Esse retiro era um retiro que trabalhava do 1º chakra até o 4º. E todas as meditações, cada dia era baseado em um chakra. Então era muita meditação para abrir e melhorar cada um deles. Você faz guia? Não, eu tava participando, né? Uhum. Esse que eu fui em julho foi da Margot, que eu falei. E aí, cada exercício traz muitas reflexões. Me veio muita coisa com meu pai nesse retiro. Aí são coisas bem particulares, assim. Sim. E eu entrei em lugares completamente desconfortáveis. E o quão benéfico isso foi? Foi muito. Que às vezes a gente fica assim, a pessoa explica a meditação. No meu retiro eu vejo muito isso também. Às vezes eu explico uma meditação, você já vê que as pessoas ficam... É mesmo? Tem uma resistência, assim, sabe, em fazer. Você fica, não quero, não tô muito afim de fazer isso. Mas tá indo num retiro justamente para conhecer algo diferente, ainda tem essa trava. Mas a gente tem essa resistência, né? Eu tenho essa resistência também. Às vezes me explica, eu falo, gente, é sério que eu vou ter que fazer isso? Mas às vezes aquela atividade que você mais tem resistência é a que mais vai te trazer algum aprendizado, algum insight, alguma coisa que talvez tu nem sabia que estava ali e amplia, né, um pouco a sua percepção. Conta um pouco sobre esse seu retiro que você faz aí, que você estava falando para mim agora, Moksha? Moksha. Como é que funciona? Quantos dias? Onde que é?
Que tipo de vivências que acontece? O moksha, a gente mistura o tantra e as medicinas da floresta, não em uma mesma experiência, Sim. mas tem consagração com ayahuasca, consagração de cacau, tem temazcal, sabe o que é temazcal? Sim, já Tem o fiz temazcal, algumas vezes. tem as meditações do tantra. E, nossa, esse retiro é incrível, incrível, incrível. Meus sócios, né, que trabalham com as medicinas, são maravilhosos. Eu nunca consagrei com outra pessoa que não tenha sido com eles. Se sente segura. Inclusive, nós nos conhecemos assim. Que legal. Eu fui fazer minha primeira consagração de ayahuasca e mudou minha vida. Eu vejo o tanto... Eu falo, né? Quando a gente resolveu fazer o retiro, é que são duas filosofias que foram divisores de águas na minha vida. Onde você consegue ver nitidamente uma pessoa antes e uma pessoa depois. E não sou eu que tô falando. Compartilha desse sentimento. Eu lembro que quando eu fui, assim, meu pai falou assim, não, mas que loucura. Não faz, pelo amor de Deus. Meu pai é coronel, imagina. Nossa. Aí ele, não. Aí depois, melhorou tanto a minha relação com meus pais. Melhorou tantas coisas, assim, nas minhas relações, que hoje em dia meu pai vai... Não, e será que eu não iria algum dia? Uma vez ele falou comigo, como é que é? Ficou curioso. No começo fica todo mundo assim, nossa, endoidou. Aí eu acho que quando as pessoas começam a ver algumas mudanças na sua vida, elas começam a se interessar. Falam assim... Mas eu acho que esse é a melhor maneira de mudar as pessoas, sendo vitrine. Uhum. Eu já ouvi de alguns amigos também a minha mudança, o quanto estava legal, o quanto estava bonito, e aí você desperta algo no outro que de repente ele nem sabia que tinha por conta de uma mudança nossa. Isso é muito legal, né? As pessoas, elas têm que, às vezes, ver essa mudança para acreditarem, né? Eu lembro que a minha primeira consagração eu saí também maravilhada. E aí, na minha cabeça, todo mundo tinha que ir. Aí a gente sai um pouco assim. Eu pensava isso no meio do processo, eu falava assim... Ai, mas nossa, fulano de tal tinha que estar aqui. Nossa, Sei mas e se minha isso. mãe e meu pai viessem? Não, eu ficava assim, aí eu saía, eu queria levar todo mundo. Aí depois de um tempo, né, já tem muitos anos que eu consagro, eu já fico assim, eu não vou levar ninguém. As pessoas, elas têm que fazer essa escolha consciente, Sem né? dúvida. Eu acredito que tanto o Tantra quanto as medicinas não é algo que você tem que convencer ninguém de ir. A pessoa tem que escolher aquilo e ela tem que escolher sabendo o que pode vir. Porque é muito bonito a gente falar de autoconhecimento, mas tem coisas que são muito difíceis, que talvez eu veja ali, né, no nosso retiro, numa consagração, e que aquilo me magoe ou seja difícil. E depois, né? Como que eu vou lidar com isso? Eu preciso ter maturidade, sabedoria, de saber que o trabalho, ele não é ali na hora da ayahuasca, na hora do tantra. Ele continua. Façamos a nossa parte, né? Porque é muito... Se fala de depositar confiança em algo, numa substância ou nas pessoas. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Em muitas conversas que eu tô tendo aqui, o Theo mesmo, que foi um médico que veio aqui, ele fala sobre façamos a nossa parte. Antes de depositar expectativa em algo, ou em alguém, ou em alguma substância, tenhamos o nosso compromisso com nós mesmos. E aí, algo pode potencializar isso, né? Aí sejamos melhores nesse ponto, né? É que é confortável eu terceirizar, né? Eu falar assim, nossa, a ayahuasca, ela vai salvar a minha vida. Ou assim, meu pai vai salvar minha vida. Ou o padre, ou o pastor, ou o pai de santo, ou enfim. Eu acredito e amo, né, todos esses líderes, veículos que a gente tem, mas no final das contas, quem vai fazer o meu trabalho sou eu. É isso. Né? É que a gente quer essa liberdade, mas a gente não quer ter responsabilidade. Então, eu quero perguntar pro meu terapeuta, ou pra planta, ou seja lá pro que for, porque daí eu tiro a minha responsabilidade dos meus deveres mágica, de casa, né? Por isso tem muita gente que toma ayahuasca a vida inteira e continua a mesma merda. É isso, literalmente. Porque não adianta eu ver, o que eu sinto, né, e eu percebo muito, tanto na terapia, quanto na ayahuasca, quanto no tantra, que eles são amplificadores, né? Eles
aumentam a nossa percepção. Às vezes te mostra caminhos, ó, é isso aqui que você tá fazendo, é isso aqui. E iluminam alguns caminhos. Mas quem vai decidir se eu vou andar nesse caminho que iluminou sou eu. Às vezes eu vou perceber que eu tô sendo egoísta, que eu tô sendo imatura, que eu tô sendo invejosa, que eu tô sendo, sei lá. E vou continuar igual. Porque a mudança, ela exige um certo trabalho, né? E dá trabalho. E as pessoas têm medo, muitas vezes, da mudança, né? Se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que talvez sabe que tem um problema, quer melhorar, mas não sabe por onde começar, o que a Ellen poderia dizer? Procura ajuda. Que tipo de ajuda? A espiritualidade, a medicina, a ciência. No seu ver, o que você sente que as pessoas estão deficientes hoje em dia? Eu acredito que a gente tem que procurar ajuda que ressoa com o que a gente acredita. Boa. Né? Então não adianta eu procurar, sei lá, uma igreja se eu não me identifico com aquilo. Ou procurar ayahuasca se eu não me identifico com aquilo. Então, cada pessoa tem que buscar dentro de si o que para ela faça sentido. Mas talvez essa pessoa esteja muito perdida e não sabe o que para ela faça sentido. Daí eu aconselharia experimentar. Eu acho que às vezes eu já fiz várias coisas na minha vida que, quero tentar isso aqui, ou essa filosofia, ou essa religião, isso aqui. Isso aqui gostei, isso aqui não. Tá bom, mas eu fui lá e eu vi, né? Eu tentei. Então, eu acho que a gente tem que ir buscando e vendo o que para mim tá fazendo sentido. E talvez hoje seja o Tantra e seja o xamanismo, talvez amanhã seja outra coisa, né? E tá aberto a essas mudanças, aberto a conhecer tudo que o mundo tem a oferecer. Hoje em dia eu falo que eu sou aberta a tudo. Sim. Se eu chegar em um lugar e aquilo me fizer bem, pode ser qualquer religião que seja, se eu gostar da maneira que é conduzido e como eu tô me sentindo, é isso. É isso. Sendo dentro do bem, né? Que seja benéfico, que a gente possa ser instrumento e experimento próprio, né? Eu tô um pouco nesse caminho também. E que a gente possa inspirar as pessoas. No Moksha, inclusive, a gente tem um altar, né? Onde a gente faz os rituais. E aí vai todo mundo levando. Aí tem assim, Iemanjá, aí tem Buda. Legal. Aí tem Jesus. Bem aberto. Aí tem índio. Aí direto falavam assim pro meu sócio, mas Nossa Senhora, Felipe, mistura. tá misturando tudo aqui. Aí ele fala, não é que a gente tá misturando. É que eu não tô separando nada. Aí ele falava assim, enquanto não descer todas essas entidades aqui e falar pra mim que eu tô fazendo errado, vai continuar assim, tudo misturado. E cada um que se entende com o santo que se fizer bem, né? Exato. A gente tem uma consagração que é universalista, né? Então a gente mistura tudo que é tipo de canto, de rito. E então eu acho que cada pessoa tem ali a oportunidade de viver um pouquinho de cada história, de cada religião, né? E ver que parte ali ressoa melhor. É o que me agrada hoje em dia também. É tentar um pouquinho de cada para ver o que melhor me faz bem. E a gente vai testando dentro do bem. Acho que só vai fazer bem. Exatamente. Né? Ellen, eu faço uma pergunta para todo mundo que vem aqui no Viva. E para você também queria perguntar. É uma pergunta que eu quero juntar esses caquinhos num futuro e entender essas perguntas. Se você tivesse um superpoder e pudesse mudar uma coisa na humanidade, o que você mudaria? Tem gente que respondeu assim, começa de novo, acaba com tudo. Outros tiraram alguns pontos muito importantes, mas eu queria entender nesse seu caminho, nesse momento. O que eu mudaria? Para que o mundo fosse melhor, para que o ser humano pudesse estar mais em paz. Nossa, muita que difícil. Coisa. Eu não sei. Me deu vontade de falar que eu não mudaria nada. Uau! Porque eu acho que, assim, tudo que a gente olha hoje em dia, que a gente vê... É claro que eu vejo várias coisas que me incomodam e que são ruins. Mas será que talvez num campo muito maior isso não tenha um porquê? O seu papel, a sua utilidade?
Muito boa a sua resposta. Eu acho que talvez eu seria muito arrogante. Eu mudaria isso daqui. Mas ótimo ponto. Não tinha pensado por essa perspectiva. E quando a gente acredita num bem maior, num futuro diferente, pensar desse jeito é muito sábio. A gente tem que aprender a aceitar as coisas como elas são. Eu tô lendo um livro budista que chama A Arte do Viver e do Morrer. Não sei, não conheço esse. Não tem a arte. É o livro tibetano do Viver e do Morrer. Legal. E ele fala muito a maneira como os budistas veem, né, a vida. Eles aceitam muito melhor as transições, as impermanências, a morte, a vida. Não é que a morte é ruim, é o que faz parte. É um caminho. E eu acho muito bonito, assim. Consigo viver dessa forma? Não, mas um pouquinho que eu consegui integrando cada vez mais na minha vida, eu acho que a gente vive melhor. Que sejamos melhores com isso, com esse aprendizado, né? E a gente tem também uma playlist aqui no canal que reflete o momento de cada convidado. Eu tô preenchendo essa playlist no Spotify. Qual que é a música que reflete hoje o momento da Ellen? Tem uma música que eu amo muito, aquela do Tears for Fears. Qual das? Everybody Wants to Rule the World. Sonzeira, né? Eu amo essa música. Irado. E a gente sempre coloca ela no final da ayahuasca. Legal. No final da ayahuasca, uau! Deve ser uma energia vital. Aí ela me remete a várias coisas, né? Então, eu acho que é a minha música preferida, assim. Legal. Música é vida, né? Acho que é uma injeção de alegria nos nossos dias. Eu não vivo sem. E que essa sua música venha também inspirar pessoas. Vamos colocar ela lá dentro da playlist e deixar que as pessoas escutem. É o que, na verdade, que hoje em dia eu tô dirigindo tanto aqui em São Paulo, gente, que às vezes eu fico 3 horas por dia dentro do carro. Nossa. Aí, às vezes, eu falo assim, eu coloco uma música, aí eu vou cantando, aí eu vou ficar ali no meu momento. Música é vida. E para as pessoas que não te conhecem, querem te achar nas mídias, aonde que elas te acham? Deixa suas mídias, seu Instagram, seu curso, fala mais sobre o retiro. O Instagram é Ellen S. Brandão. Tá aí na com tela. Com H e um L só. Boa. O retiro é viver.moksha, MOKSHA. O curso chama Despertando Sentidos, tem no Hotmart. Legal. Mas no meu Instagram tem um link que daí a pessoa consegue acessar tudo. Consegue acessar mais tanto o curso online, agora TikTok, YouTube, essas coisas. Tô me modernizando ainda. É muita coisa. Eu sou meio resistente. Mas o Instagram já é um canal bem bacana. Você bota bastante conteúdo lá, tem acompanhado bastante. Que inspire mais as pessoas. Homens, mulheres, interessados, curiosos. Sim. Né? E tem também o link de pode mandar mensagem lá no WhatsApp, tirar as dúvidas. Como é o curso, como é o retiro, como são os atendimentos, como funciona, tudo aí, mandando mensagem a gente responde e a pessoa vai tendo ali, né, os direcionamentos. É isso, que seja inspirador. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por essa troca e que possamos inspirar mais pessoas aí. E quero participar dos seus retiros também. Tem que ir. Com certeza, vamos falar mais no paralelo. Agora sem estar filmando, né, tem que estar tem que estar dentro. Presente, será um prazer. Muito obrigado, Ellen. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Gostou? Deixa seu comentário. Não gostou? Deixa sua crítica, que a gente quer aprender com a sua crítica também. E fica plugado. Esse é o Viva Plugado. Até a próxima.